Olá, começa agora o programa O Graxaí em seu segundo episódio, produzido e exibido pela Conexão Beltrão. Apresentado por mim, João, e com a presença do Giordano e do Daniel. E essas são as notícias de hoje. Atualizações sobre a Covid-19 em Beltrão, no Paraná e no Brasil. Vice-presidente Hamilton Mourão se reúne com ministros do governo federal, investigadores internacionais e empresários para discutir questões relacionadas à Amazônia. Depois de mobilizar tropas, China e Índia se reúnem secretamente para dar fim às tensões na fronteira entre os dois países. Não é tão secreto se a gente aqui no Brasil já está sabendo, né, galera? Tensão no Mar do Sul da China. Exercícios navais dos Estados Unidos e da China acontecem ao mesmo tempo e bem próximos. Ao mesmo tempo, a Rússia faz o maior exercício militar depois do fim da Guerra Fria. Atualizações sobre a Covid-19. O Jornal de Beltrão noticiou que o boletim divulgado na sexta-feira, dia 17, pela Prefeitura e Secretaria de Saúde de Francisco Beltrão, mostrou que o município não registrou novos casos de Covid-19. Após 33 dias de novos casos diários, o número se manteve em 283, o mesmo número de quinta-feira agora, dia 16. O relatório também informou que 201 pessoas já se recuperaram da doença, 77 estão em tratamento, um em enfermaria, um em UTI, os demais em isolamento domiciliar, lembrando, né, que aqui em Francisco Beltrão vêm pessoas de fora para se tratar também da Covid, e 5 óbitos foram registrados até o momento. Um deles, né, o ex-deputado Nelson Meurer, como a gente viu aí esta semana. Segundo o jornal, há ainda 175 casos em investigação e 2.238 foram descartados. Lembrando vocês que semana passada foi a pior semana de Beltrão desde o início da pandemia, com 87 casos confirmados, né, em apenas uma semana. A Prefeitura de Pato Branco também, né, comunicou nesta sexta, por meio de nota oficial, o terceiro óbito por Covid-19 no município. A vítima foi um homem de 46 anos que tinha doença pulmonar prévia, e os números que chamaram a atenção também ontem da gente aqui, na região, foram os de Capanema, que teve 43 casos positivos em 24 horas, totalizando agora 162 infectados no total. Capanema, né, é uma cidade aí com cerca de 18 mil habitantes. Com relação às atualizações aí do Paraná e do Brasil, o G1 confirmou que o Paraná teve 1.900 casos do novo coronavírus nesta sexta-feira, dia 17, e os dados foram disponibilizados pela própria Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. No total, o Estado do Paraná hoje tem 50.761 casos positivos para a Covid-19, com 1.273 mortes. Foram 46 mortes apenas ontem. Já o Brasil tem 2.064.000 infectados, né, com 77.851 óbitos. Portanto, aí quase 80 mil óbitos até esse fim de semana aí no Brasil. Me causa um pouco de estranheza, né, nós estarmos aí num dos piores meses da contaminação e nós temos um dia sem casos. Com certeza, por alguma outra coincidência, né, nos exames, nos resultados. Mas o que a gente tem que cuidar é para não passar uma falsa impressão de que está melhorando. Né? Esse mês é o pior mês da pandemia, né? Nós tivemos 100 casos a mais só no início deste mês, e cuidado para não ludibriar a população com um falso positivo. Um dia sem casos não quer dizer que a doença não está evoluindo, ela vai evoluir, sim, diariamente, sistemicamente, a gente precisa, sim, se preparar e começar a ter mais assertividade nos dados para que quando de fato estiver caindo a curva da contaminação, a gente possa analisar isso com mais assertividade. Eu acho que pode não tá errado intencionalmente, mas um dia sem casos não significa que diminuiu. A gente teve dias de 8, dias de 13 dias de casos. Então, assim, um dia sem casos significa que, coincidentemente, os exames que foram analisados naquele dia não tinham casos. Só que no mesmo dia que teve o único dia sem casos detectados, sem nenhum caso detectado, teve aumento no número de novos exames. Ou seja, os resultados que vieram foram negativos, mas foram mais exames naquele dia do que tinha ido nos dias anteriores. Né? Então, assim, um dia sem não quer dizer muita coisa. Não é ser pessimista, é ser realista. É legal
é importante dar a notícia, ok, um dia sem, mas isso não significa nada. Se semana passada a gente teve 80. Eu acho que foi uma coincidência, né? Diversos fatores culminaram nessa coincidência de não ter nenhum caso nesse dia em específico, mas eu não tenho dúvidas de que os casos estão acontecendo. E ontem eu vi isso assim, lógico, eu não vou ser o cara pessimista que vai ficar torcendo para que as coisas fiquem ruins, né? Eu quero que não tenha caso, efetivamente. Mas eu vi uma comemoração assim na imprensa local, uma comemoração das pessoas, não teve nenhum caso. E assim, eu não acho que é por aí, né? A tendência, como o gráfico lá que a Conexão Beltrão está fazendo, é que haja um aumento nos casos. Eu acho que houve uma série de coincidências para que nesse dia em específico não houvesse nenhum caso. A impressão que dá é essa. Não, um dia sem, estamos evoluindo. Porra. Mas, Daniel, eu vou mais longe. Eu acredito que às vezes, cara, falta senso crítico mesmo. Não é nem por maldade ou tentar dar uma abafada. A pessoa não reflete, tipo, por que hoje deu 0 casos? Tipo, até um jornalista pode fazer isso, entende? Faltar senso crítico para um jornalista. Por que teve 0 casos hoje? Não, porque tá tudo ficando bem. A pessoa não parou para analisar a situação, entendeu? Porque é o viés com confirmação. Ela quer que fique bem, um dia não deu nada, eu estava esperando para dar essa notícia. Eu queria muito dar essa notícia. Eu sou um jornalista otimista. Pronto, vou dar a melhor notícia. Não é uma boa notícia, cara. Olha para o contexto, né? E se a gente for falar em termos estatísticos e matemáticos, não faz sentido. Nós estarmos no pico, né? Nós estamos no pico, as cidades em volta estourando de casos, e aqui não tem nenhum. Mas coincidência estatística existe, né? Mas é uma coincidência estatística, vamos lá. Vamos chamar assim, então. O vice-presidente Hamilton Mourão se encontrou para um ciclo de reuniões com ministros do governo federal, investigadores internacionais e empresários na quarta-feira, no dia 15, em Brasília. Um desses encontros foi a reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e dentro dos mais variados temas que foi debatido, os principais foram o reforço ao combate do desmatamento e as queimadas. Eles debateram também sobre o Fundo da Amazônia e a avaliação sobre a retomada de projetos ligados aos fundos que estão atualmente parados, a recomposição da capacidade operacional de organização dos órgãos de fiscalização ambiental, como o ICMBio, a FUNAI, o IBAMA, e a regularização fundiária. Dentro dos principais resultados da reunião, uma delas foi uma frase que me causou particularmente um pouco de espanto. Foi uma pressão que os empresários fizeram através de metas de redução de desmatamento progressivas, né? Metas aí que a gente pudesse analisar com o mercado. E a resposta do vice-presidente foi: é uma leviandade falar em metas. Eles não vão buscar metas e sim tentar reduzir os índices de desmatamento. Ou seja, ele não quer se comprometer aí. Ele falou, vamos reduzir, mas não disse nem quando, nem como. Outra medida também foi a prorrogação da lei de ordem por mais 120 dias para combater o desmatamento da Amazônia. Essa medida ela vem de acordo com o período de seca que a gente se encontra, onde há uma tendência no aumento do número de queimadas no território da Amazônia, e por isso esse prorrogamento. O vice também lamentou o número de desmatamentos em julho, lembrando, números esses que levou à demissão da Lúbia Vinhas, a coordenadora geral de observação da terra do INPE, né, o que causou uma repercussão internacional extremamente negativa, né? Quando a coordenação emite que nós estamos nos piores meses de desmatamento, ao mesmo tempo ela é desligada com toda a pressão internacional que está acontecendo, deixa aquela pulguinha atrás da orelha, né? Segundo ano consecutivo, né? Acontece a mesma coisa. O cara vai lá e diz, olha, estão desmatando demais. Então demite você que falou que estão desmatando demais. Depois do INPE, né? A moça do INPE. Depois disseram que não tinham demitido, que era uma troca de cargo, que ela ia continuar num cargo importante, provavelmente para não querer repetir aquilo que aconteceu no ano passado. Mas o fundo, sendo o governo que é, a gente sabe que na real ela foi tirada do cargo porque essas informações vazaram. Né? Informações essas que elas são de domínio público, né? Quer dizer, vamos lembrar, vazou informações públicas, né? Fica um pouco redundante, mas é o Brasil, né, gente?
Lembrando que um dos pedidos dos europeus é para que essas informações sejam transparentes, para eles voltarem a botar dinheiro na Amazônia. Esse é um dos pedidos que os europeus têm feito. Nesse caso, a Noruega, né, que era um dos maiores investidores. Ou vocês deixam isso aí transparente para o público, coisa que eles não estão querendo deixar, tanto que estão demitindo gente, ou a gente não bota mais dinheiro aí. Daí tem outras séries de pedidos, essa é uma delas só. Então, e o INPE, ele usa dados de satélites de vários lugares, e existe uma forma de você medir isso, uma fórmula, e ela é pública e conhecida, entende? Então, se o INPE deixar de fazer isso, qualquer engenheiro com formação na área, né, que conheça de leitura de imagem de satélite, consegue fazer chegar na mesma conclusão que o INPE. Ou seja, você calar o INPE não vai fazer com que as informações não cheguem na Europa. E tudo que o lobby dos agricultores europeus querem é que esse tipo de notícia chegue lá, porque daí é uma desculpa para os caras botar as barreiras comerciais aos nossos produtos. Uhum. O agricultor local, o pecuarista local, que é 90% deles, que não está nessa franja amazônica, que não está precisando desmatar, ou porque já desmatou legalmente antes, ou porque está numa fazenda de 50 anos, esses caras, esses é que puxam a economia agrícola do Brasil. Os caras de franja, os caras que estão lá desmatando, eles são um nicho muito, muito estreito dentro desse grupo. E o que rolou é que a pressão internacional, esses caras que produzem, não sem precisar desmatar, mas porque já desmataram, eles não querem que o governo fique se indispondo para defender uma porcentagem muito pequena deles, que são esses caras que estão nessa franja agrícola, que é entre o que é agrícola e o que é floresta. Então, assim, o grosso do agronegócio se ligou. Tanto se ligou que estão pressionando o governo. E a Tereza Cristina, você estava comentando isso antes, a Tereza Cristina passou a defender de que não, a gente não precisa mais da Amazônia, entende? E no começo do ano ela dizia, não, tem que ir lá, tem que fazer. Por quê? Porque os caras que são a base real dela já dizem, olha, isso aí é só ideologia, entende? O Brasil não precisa disso, a gente faz dinheiro aqui. Se a gente melhorar com Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, esses estados todos, a gente não precisa ficar derrubando. Ou ainda que precise, você não tem que ficar queimando a nossa imagem e levantando barreira para os nossos produtos para defender meia dúzia de, talvez, gente que financiou a campanha de alguém. Entende? Então, o agronegócio mesmo já cansou dessa conversa. Tanto é que os maiores meios de comunicação do agronegócio comunicam contra o governo. Né? Globo Rural, essas revistas rurais, é de gente que já entendeu que esse governo está fazendo mal para o agronegócio nacional. É um dano, né, ao agronegócio. E a Amazônia... Assim, só lembrando que o agronegócio hoje, ele sustenta a balança comercial. Para quem não sabe, né, a balança comercial é aquela diferença entre o valor das exportações e das importações. Para você ter uma balança comercial positiva, suas exportações em valor tem que ser maior do que as importações, o que entra no Brasil. E hoje quem está segurando aí para não descambar essa balança comercial e para trazer uma série de problemas econômicos para dentro do Brasil, goste-se ou não, é o agronegócio, né? Apesar de ser, sim, um meio que acentua a desigualdade social, que concentra renda, em termos macroeconômicos, eles seguram a balança comercial. E, sim, eles não estão gostando de nada disso, e me surpreende, pessoal, sendo bem sincero, o porquê do Exército Brasileiro, do Exército não, perdão, né, das Forças Armadas Brasileiras, que reúne tudo, ter essa coisa, essa tara com a Amazônia, porque isso não é de hoje, isso aí vem lá dos anos 50, 60, que, já do início ali, né, da ditadura militar, que eles tinham essa coisa com a Amazônia, e não tenho dúvidas, o Bolsonaro sozinho, com a ideologia dele, não ia segurar essa questão de querer desmatar, de querer trabalhar a Amazônia. Isso aí tem apoio dos militares também. A grande questão é por quê? Se está fazendo mal para a nossa economia, por que eles insistem nisso? A Amazônia, só para deixar claro para o nosso ouvinte, ela cumpre uma função, uma série de funções para o planeta, mas a mais importante é
Nós temos vivido aí tempos de eventos extremos climáticos, um ciclone bomba, um termo que nunca ninguém tinha ouvido falar. E essa função de regular os eventos climáticos extremos é uma função da Amazônia. Vamos supor que todo aquele espaço que a Amazônia ocupa hoje, que é um espaço úmido, que a floresta, ela com seus rios aéreos temporários, consegue deixar uma elevada umidade na região, vamos imaginar o seguinte cenário, que o processo de savanização da Amazônia se deu por completo. Imagine uma massa polar vindo do sul ou do norte, extremamente úmida e carregada, chega e encontra com o ambiente seco, savanizado da Amazônia. Evento climático, caos, insegurança, risco. E isso é um dos principais fatores que faz a pressão internacional, porque a Amazônia, por mais que tenha lobby, por mais que tenha interesse, ela cumpre uma função reguladora de umidade e de eventos climáticos extremos no planeta, né? Porque pode vir tanto do sul quanto do norte esse ciclone. Então é importante sim preservar, e a riqueza da Amazônia, ela não está no chão, ela não está no espaço, como já tivemos presidentes brasileiros no passado, que falaram que a Amazônia é um grande espaço inútil, né? Que tem um grande espaço de floresta que não serve para nada. Pode ser que numa visão mais antiga se pense assim, mas hoje já é sabido que a grande riqueza é o material genético, é a biomassa. O solo amazônico não é fértil. E se você bota fogo, você além de queimar a riqueza, você evapora os nutrientes daquele solo. Não é ideológico, isso é ciência. Isso é ciência, isso não é ideológico. Só para quem não sabe, esse rapaz aí é engenheiro ambiental, então ele não está falando abobrinha como eu posso estar falando abobrinha, ele sabe do que ele está falando. Né? E o que sustenta todo esse arcabouço da floresta é uma fina camada de matéria orgânica que é em virtude da própria decomposição. Se eu chego e eu derrubo, como os militares já defenderam, porque os índios faziam a técnica da coivara porque tacavam fogo. O índio tacava fogo, primeiro, porque era uma produção pequena. Segundo, porque ele não tinha equipamento. Se a gente tacar fogo, a gente vai tirar essa riqueza, nós vamos acabar com árvores de açaí, de cupuaçu, de cacau, de manga, de caju, que são frutas que podem sim ser exportadas sem destruir a Amazônia, que pode dar muito mais valor do que um quilo de carne, muito mais valor do que o farelo de soja. Então, assim, na minha humilde opinião, queimar a Amazônia não é só um péssimo erro estratégico, econômico, mas além de ser uma insandice total. Você está queimando, literalmente, queimando dinheiro. Do ponto de vista dos militares, João, a questão é estratégica de ocupação de solo, ocupação de terreno. Eu vou dar uma viajadinha rapidinha sobre direito internacional. O medo dos militares é um princípio chamado autodeterminação dos povos, tá ligado? Mais ou menos assim. Se os indígenas viverem bem e se multiplicarem tipo assim, e tiverem uma sociedade próspera lá no norte, e essa sociedade não tiver colonos brasileiros do ponto de vista de urbanizados, que vieram aqui o que eles chamam de brasileiros, pode haver um momento que uma tribo indígena dessa, ou um agrupamento de várias tribos, claro, isso é uma viagem porque eu já ouvi esse argumento deles, entre com um processo de independência, entende? Um sentimento então, do ponto de nação, né? Porque existe esse princípio, mas esse princípio, tipo, enfim, não quer dizer isso que eles acham que quer dizer. Mas então eles usam esse nome, princípio de autodeterminação dos povos, que é um princípio de soberania, tá ligado? Que é para os outros caras não se meter aqui, por exemplo, e eles dizem, olha, que se em determinado momento a gente não botar colonos que tem o nosso sistema urbano de viver, o nosso sistema de viver, aquela comunidade ou aqueles indígenas podem vir a receber, por exemplo, a China ou os Estados Unidos, chegar ali e começar na orelha do papagé dos caras e organizar e fazer um território independente e pedir independência. Então, do ponto de vista dos militares, assim, eu já ouvi esse argumento, João. Eu não estou dizendo que esse argumento é válido, não estou dizendo nada. Estou dizendo, o argumento que eu ouvi dos caras é esse. A ocupação da Amazônia é necessária porque, senão, daqui a pouco, ela vai começar a se partir pela intromissão de países estrangeiros. Veja, olha a leitura dos caras. Um Japão da vida, que gosta de entrar na Amazônia lá e capturar um monte de aranha e levar e patentear e a gente não poder usar nossas aranhas, por exemplo, um Japão da vida vai lá e pega em determinado ponto
e começa a articular com aquelas tribos e, pum, consegue um movimento independentista. E faz relações, e reconhece a nação, por exemplo, e extrai dali tudo que precisa. Mete um aeroporto, é uma viagem, mas tá. Extrai dali o que eles precisam. Quase o Olavo de Carvalho, isso aí, né? Não, brother. Não, eu tô dizendo que isso já aconteceu na prática. Isso que o Daniel já falou. Uma vez, eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas o governo uma vez tentou demarcar uma terra indígena em região de fronteira, se eu não me engano, no estado de Roraima. E houve uma reação por parte dos militares, sim. Eles falaram que se vocês demarcar essa terra em região de fronteira, vai abalar a soberania nacional. Então, assim, não é conspiração, eu já escutei esse argumento também, e é o que eles se baseiam, né? Eles se baseiam nisso, João, entende? Eu não estou dizendo que isso tem sentido, e ao mesmo tempo, João, eu também não tiro totalmente a lógica. Porque se os caras conseguem vir para roubar quieto, para eles seria muito melhor um país mais fraco para roubar mais fácil. Não é que eu concorde, não é que eu viaje nessa, ao mesmo tempo também. A gente sabe que no direito internacional, na questão de soberania, guerra, interesse por recursos, não existe bonzinho, entende? Então, assim, só para responder o teu questionamento, qual é a ideia fixa desses caras? A ideia fixa deles é essa, entende? Porque, querendo ou não, esse é o papel deles. Se eles se retivessem, se detessem a esse papel, cara, eu batia palma para eles e falava, olha, em cada fronteirinha, eu que sou mais ambiental do que esses caras, diria, ó, em cada fronteira faz uns assentamentos, aí bota umas universidades, deixa um desmatamento X que não ultrapasse tanto para ter economicamente viabilidade, apoiaria os caras, se eles ficassem só nessa, entende? Mas, enfim, o que eles fazem não é isso. O que eles fazem é defender uma queima da Amazônia aqui no começo, entende? E não lá no fim, onde é o problema, onde poderia acontecer, vir a ocorrer uma independência ou qualquer coisa desse tipo, entende? Então, eu acho que esse é o ponto de vista deles. Cara, quanto que movimentaria a economia se esses caras decidissem, por exemplo, reflorestar 12 milhões de hectares que têm que ser reflorestados? Quanto que isso geraria para a economia? E daí os caras vão na contramão, eles querem também levantar a economia, porque essa é uma das desculpas que eles usam, né? Ah, se desmatar e construir lá, vai dar um boom na economia. Cara, então faz isso do jeito aí que tá. Faz isso do jeito e aí que tá. Quando esses caras se ligarem que eles são uma marionete de um pequeno grupo de produtores que não se eles acham que eles estão defendendo os produtores nacionais, a hora que eles entenderem que eles não estão defendendo os produtores nacionais, eu não sei se é legítimo, mas acredito que sim, entende? Tipo, eu acho que às vezes as pessoas fazem errado querendo fazer o bem. Mas assim, se eles acham que defendendo que se explore mais a Amazônia, você está defendendo o produtor e a economia nacional, tá errado, mano. Tá errado porque o problema não tá aqui nessa franja da Amazônia, esse problema que eles apontam, tá lá em cima, e quando você desmata a franja da Amazônia, você bloqueia as nossas rotas comerciais para todo mundo, não só para a agroindústria. Exatamente. A questão, né, principal aí é que eu acho que a gente tem que bater em cima, não se vai ser explorado, desmatado, o que, mas buscar fazer da melhor forma. Nós estamos falando aí da nossa maior riqueza. E a Amazônia, um assunto que a gente nem abordou. E o recurso hídrico presente lá? A gente sabe que a água só se mantém no solo tendo cobertura vegetal em cima. Nós temos a maior reserva natural, nós temos a maior reserva genética do mundo e o maior recurso hídrico do mundo. E estamos só tacando fogo e jogando boi em cima. Eu acho que é muito ineficiente. Não é melhor, na falta de uma palavra. Péssimo para a economia, para as populações locais, para tudo. Aí vem 3 japonesinhos lá de 1,50 m, se mete meia semana no meio do mato, leva aranha, faz a patente e ganha milhões. E nós derrubando hectares para criar boi. Como se não tivesse bastante, entende? Como se não fosse só uma questão de organizar a nossa produção local. Entende? Cobrar mais de dinamismo do nosso produtor e dar mais condição de infraestrutura e de conhecimento para ele. Não, e assim, ambientalmente, no futuro, para esses pecuaristas e para os agricultores aqui da região Centro-Sul também é extremamente danoso. Gente, para vocês terem uma ideia,
por causa de 3, 4 graus de diferença que dá ali na temperatura próxima ao Oceano Pacífico nos períodos de El Niño, tem enxurrada aqui no sul, tem seca no norte e no nordeste, assim que quase devasta tudo. Quase não, devasta tudo, destrói tudo, economicamente, ambientalmente. Agora vocês imaginem retirar aquilo que é a base de todo o vapor, de uma grande parte, pelo menos, o vapor d'água que desce aqui para a região centro-sul e que acaba ocasionando diversas chuvas, né? Aquilo que dá um equilíbrio climático aqui para a América do Sul e também um equilíbrio climático para o mundo, né? Porque o clima ele não está dividido em compartimentos no planeta. Ah, América do Sul ali, Oceano Atlântico. Mano, se desequilibrar a América do Sul aqui, vai desequilibrar o Atlântico, vai desequilibrar o Pacífico, vai desequilibrar outros continentes do planeta. Essa falta de vapor d'água que antes existia aqui. Depois de mobilizar tropas, a China e a Índia se reúnem secretamente para dar fim às tensões na fronteira entre os dois países. Como eu disse no começo, não é tão secreto se até a gente já está sabendo, né? Junto disso tem a tensão no Mar do Sul da China. Exercício naval dos Estados Unidos e da China acontece ao mesmo tempo e bem próximos. Os Estados Unidos enviou 2 porta-aviões e suas respectivas escoltas para o Mar do Sul da China. Em resposta, a China enviou uma frota enorme para fazer exercícios navais ali perto. A China diz que as manobras norte-americanas são provocação, e os Estados Unidos diz que o Mar do Sul da China não é da China. Ao mesmo tempo, a Rússia fez o maior exercício militar depois do fim da Guerra Fria. E se as outras são preocupantes, essa é bem preocupante, viu? Depois que a OTAN cancelou aquele que seria o maior exercício militar depois da Guerra Fria, a OTAN ia mandar 37 mil soldados de vários países para a fronteira com a Rússia, por causa daquela crise na Ucrânia ali. A Rússia decidiu fazer, então, um exercício militar surpresa. E mandou, no lugar dos 37 mil soldados que a OTAN mandaria para o outro lado da fronteira, mandou 150 mil soldados para a fronteira. E esse é a maior movimentação militar em tempos de paz, né, depois da Guerra Fria, da história. A região vive em tensão depois da anexação da Crimeia, né, a Crimeia era da Ucrânia, aí rolou aquela independência da Crimeia e a Rússia anexou a parte ali, porque tinha bastante base russa ali, tinha muita coisa da Rússia ali. A Rússia perdeu a OTAN para os Estados Unidos naquele Maidan, né, Euromaidan, que foi meio que a primavera árabe dos Estados Unidos. Daí a Rússia perdeu a Ucrânia, que era aliada dela, mas perdeu a Ucrânia e fez a Crimeia pedir independência, né, fazer a guerra de independência e anexou a Crimeia. Depois que isso aconteceu, isso foi lá por 2014, 2015, o clima ficou bem tenso. A OTAN ia fazer um exercício com 37 mil tropas ali, e não fez por causa da Covid. Aí os Estados Unidos mandou a frota naval dele lá para a China. Aí a Rússia falou, você vai lá incomodar a China? Então, olha aqui, botou 150 mil soldados na fronteira. Isso aí é bem preocupante. Qual é a possibilidade de um conflito armado entre essas potências aí? Será que vai existir uma aliança Rússia e China contra o lado ocidental? O que vocês pensam? Historicamente, existe uma coisa que os norte-americanos chamam de teoria ou esquema das tesouras. Você finge que é 2 coisas e a hora que você vai atacar, você ataca ao mesmo tempo. Então, quando a Rússia e a China, na época do comunismo, na época da Guerra Fria, tiveram um rompimento, depois de algum tempo os Estados Unidos falou que esse rompimento ele era aparente, porque por trás eles falaram, olha, a gente finge que rompeu, cada um vai seguindo suas defesas, suas coisas para cada lado, e a hora que for, a gente é sempre junto, entende? Então, sempre que os Estados Unidos mexe com a Rússia, a China bota os navios ali no Mar do Sul da China. Dessa vez foi o contrário. Os Estados Unidos foi lá e deu uma intimidada na China, onde a China diz que é dela, os Estados Unidos foi lá e fez manobra militar. Tá bom que não é bem da China, tá mais para as Filipinas, Vietnã, do que perto da China. Mas, assim, é o quintal da China, entende? Os Estados Unidos foi lá e fez manobra militar. A China pegou e parou os porta-aviões e a frota dela, tipo, daqui você não passa, entende? Os Estados Unidos fez no sul do Mar da China. A China foi lá e estacionou do lado, e falou, então venha. E os caras falaram, a gente derruba esses porta-aviões assim, ó, sacou?
Então, assim, qual é a chance dessa treta rolar? Isso é antigo, cara. Assim, ó, essas tensões e distensões, elas acontecem o tempo todo. A gente vai fazer o programa agora, tá fazendo mais constantemente, a gente vai acompanhar. Cada semana é um ponto que esses caras tretam. Ou eles estão tretando ali na Síria, e a Rússia vem, os Estados Unidos vêm, ou então é no Afeganistão, e a Rússia também tá assim como, entende? Então, assim, é uma treta eterna, cara. Qual é a grande diferença das provocações dessa vez? A grande diferença é que a China nunca tinha respondido a uma provocação assim, de forma tão expressiva, de forma física, entende? Botando uma tropa ali falando, venha, né? Tipo, óbvio, não é isso, mas falando, olha aqui. A China nunca tinha feito dessa forma física, e a Rússia, e nenhum país do mundo tinha mandado 150 mil soldados num treinamento, cara. Ainda mais um treinamento surpresa. E o pior, um treinamento surpresa concomitante a essa crise dos Estados Unidos lá no sul, no Mar do Sul da China. Trocando em miúdos, foi mais ou menos assim. Os Estados Unidos ia ali falar que ia apoiar a Ucrânia, certo? Cancelaram aquela movimentação dos quase 40 mil soldados ali para apoiar a Ucrânia por causa da Covid. Os Estados Unidos pegou, soldado é recurso, o recurso é limitado, e deslocou outra tropa para fazer outra distensão militar, que foi essa distensão militar com a China. É outra forma de pressão em uma potência inimiga e outra forma de chamar os teus parceiros locais e falar, olha, eu estou aqui defendendo vocês. Qual que é a grande sacada dessa vez? Dessa vez a China reagiu. E, ao mesmo tempo, ocorreu a maior movimentação militar da história pacífica. Essa é a grande, tipo, isso quer dizer que é pior do que a crise da Síria. A crise da Síria, a gente também, quem acompanha, também achou que podia dar merda. São vários momentos. A crise do Irã, quando o Irã bombardeou através dos rebeldes, lá que a gente conversou num podcast outro dia. Então, assim, são vários momentos de tensão. O problema desse momento de tensão é a escala, entende? A escala é muito grande. 2 porta-aviões é uma porcentagem muito grande da Marinha Americana, e 150 homens é uma porcentagem gigantesca do Exército Russo. Então a proporção dessa vez foi assustadora, sabe? Uma vez. A chance, cara. Gente, assim, eu vejo hoje, eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas em termos de geopolítica, eu vejo 2 grandes blocos que vão se formando. O bloco dos países ocidentais, que seguem os Estados Unidos, e esse bloco dos países orientais, que no caso são a China, a Rússia, o Irã, a própria Síria, né, que tecnicamente tem ainda o presidente que é apoiado pela Rússia, que está lá, goste ou não, ele está lá. Então tem esses 2 blocos de países que eles estão entrando num conflito que em algum grau me lembra a Guerra Fria. Não lembra totalmente a Guerra Fria, porque, por exemplo, a União Soviética e os Estados Unidos, os capitalistas, eles não tinham ligações, por exemplo, econômicas e por aí vai. Hoje, no mundo capitalista, a China, os Estados Unidos, eles dependem muito um dos outros. Então, toda essa dependência econômica também é utilizada hoje em dia como uma estratégia de guerra. Na época da Guerra Fria não era usada, não precisava, mas olha, não tinha, né? O que aconteceu essa semana, anteontem? Os Estados Unidos proibiu os integrantes do Partido Comunista de entrar nos Estados Unidos e as famílias. Porra, se isso não é cortar relações, se isso não é caminhar para a Guerra Fria, né, cara? Guerra diplomática, né, cara? Mas, cara, você não deixar os caras do Partido Comunista entrar... Sim. Entende? Isso E daí a China pegou e disse o seguinte, que os Estados Unidos perderam a cabeça. Eu mandei a notícia para vocês lá. Os Estados Unidos perderam a cabeça. Eles estão loucos. Mais ou menos assim, cara, isso é loucura, porque depois disso é guerra. Entende? E ali no sul da China, eu percebo que a comunidade internacional está com qual medo? De fato, é o que você disse, aquele mar ali, se você for ver, de acordo com as leis internacionais, é de vários países. Mas a China diz, não, aqui é meu quintal, vocês têm o de vocês lá e cuidem de vocês. Mas o que acontece? O grande temor da comunidade internacional é que ocorra um acidente ali. Porque se enfrentar a partir de ordens, pelo menos por hora, dificilmente vai acontecer. Mas pode acontecer, sei lá, um engano. Estão disparando mísseis para cá, quando na verdade é fogo amigo, algo do tipo, e aquilo desencadeia em algo maior, que gera algo maior, e
pode virar uma terceira guerra, entendeu? Lógico que tem armas nucleares que servem, né, como uma forma de você forçar teu adversário a repensar as atitudes, mas assim, o grande problema ali no Mar do Sul da China, a comunidade internacional hoje vê como um possível acidente, né? Ocorreu um possível acidente, um engano, algo assim. Porque assim, né, os aviões espiões de um estão por cima da esquadra do outro, os aviões espiões do outro estão em cima da esquadra desse, de repente até nem mandam abater, mas o simples fato de ter dois supersônicos correndo para lá e para cá, tá ligado? A chance de dar um encontrão assim, ou algo desse tipo é gigantesca, João, você tá certo? Senhores, durante a Guerra Fria, nós tivemos um boom tecnológico. Não só tecnológico, mas tivemos um boom do consumismo. E agora a pandemia ela mostrou para a gente que esse modelo de consumo está em crise. Esse modelo consumista não se prova necessário. Sendo um pouquinho à vista, considerando que guerras hoje em dia, no mundo de hoje, seriam econômicas para ambos os lados. Não existe uma conspiração internacional para que surja uma nova política de nós contra eles e que isso seja um drive econômico mundial. A gente, se é que o saldo da Guerra Fria a gente pode considerar que foi esse, né, que ela foi única e exclusivamente pensada para ser um drive econômico mundial. Será que não existe esse lado também? Então, aí que tá. Quem costuma a analisar bota mais nuance na coisa, entende? Então, claro, tem a China que tem o interesse dela, tem os Estados Unidos que tem o interesse dele, mas assim, cara, se você for somar os aliados desses caras e as politicagens que eles têm que fazer, e o pior, dentro de cada país desse existem estruturas políticas e confrontações políticas, então, assim, é uma série de rodas girando, entende? A complexidade é muito gigante, entende? Então não dá para definir assim, tipo, tem uns caras que querem assim, eles se combinaram que não vão entrar em guerra, só estão se ameaçando. Por quê? Porque nenhum dos dois pode garantir isso. O aliado de um pode entrar, um Bolsonaro da vida, e apertar e mandar um míssil lá no aliado do outro, e os caras começar a explodir, cabum, entende? Então, assim, é mais difícil você conseguir fazer pactos. Existem pactos, óbvio, existe a intenção de grandes empresas, o Facebook, a Huawei, a Google, os Estados Unidos, a China, outros países, a OTAN, a Alemanha, a Rússia, a Turquia, são assim, players, são jogadores nesse campo estratégico internacional importantíssimos, o Japão, Coreia, tá. Então, assim, não é muito fácil você botar paz. Ainda que você divida em blocos esses caras, os Estados Unidos e a Austrália viviam brigando por causa do negócio de carne. Aí a Austrália pegou e começou a fornecer carne para a China. E a Austrália se aproximou da China, e era uma aliada americana. Os Estados Unidos rapidamente foi lá e começou a reverter isso, e a Austrália voltou a se aproximar dos Estados Unidos. E voltou por quê? Porque o presidente interno mudou. Antes era pró-China, depois virou pró-americano. Entende? Então, são muitos detalhes, sabe? Tipo, às vezes o cara vai ganhar na Filipinas, vai perder no Vietnã. Tá, o Vietnã não é. Enfim, eu também tô dando ditadura como exemplo, tá? A Filipinas é uma ditadura. Mas, enfim, de repente acontece uma revolução nas Filipinas contra o ditador, e os Estados Unidos, que tinha eles como um cachorrinho, perde. Então, entende como é andar no gelo, sabe? Falar de política internacional é andar no gelo, assim, sabe? Andar no gelo fino, porque você errar é muito fácil, tá ligado? Um exemplo só de complexidade que me veio aqui na cabeça agora que você começou a falar, são vários, né, que nem ele disse, mas ó, saca só um. Vai ter eleições agora no fim do ano lá nos Estados Unidos. O Trump começou a perder votos, por quê? Porque o Trump, ele conseguiu angariar muito apoio porque a economia dos Estados Unidos estava indo muito bem, tinha mais ou menos 3% de desemprego, e agora com a Covid-19 começou a crescer pra caramba o desemprego lá, tá? Vai chegar tipo em 9% aí no fim do ano, algo gigante. E a população começou a deixar de apoiar ele, começou a querer apoiar o Biden, porque norte-americano tem esse histórico, né? Quando a economia começa a desandar, eles começam a parar de apoiar o presidente. O que o Trump faz? O problema dessa crise ter começado é da China, é o vírus chinês.
O que o cara começa a fazer quando a água começa a bater na bunda? Tentar achar culpados, responsáveis. A China imediatamente fala, não, cara, você está tentando utilizar isso aí para não pegar suas próprias responsabilidades sobre a má administração da crise que tu está tendo aí, entendeu? É só um exemplo de complexidade, mas são vários, cara, envolve países, pessoas, empresas. Por exemplo, você sabia que as empresas norte-americanas não querem que o Trump taque desculpem o termo, mas taque o foda-se lá na China, por quê? Porque muitas empresas norte-americanas, cara, têm um mercado consumidor gigantesco na China, entende? Por que eles vão querer se arrebentar em nome de uma ideologia do presidente norte-americano? Eles não querem isso, cara, entende? Enfim. Rolou até aquele boato que ninguém nunca conseguiu provar, que a Rússia estava por trás da eleição do Trump. Por quê? Porque daí foi uma boataria, Jordan, de que o Trump seria meio que um cara infiltrado. Ele vai e começa a fazer essas tretas, combinado. Daí sim, a ideia dos caras foi essa, que o Trump foi posto lá por cima de um tal de Deep State, que é o Estado profundo, o Estado organizado, que entra presidente, sai presidente, é esse Estado organizado americano que conduz a nação, que nem o Partido Comunista Chinês, tá? Enfim. E daí diz que ganharam do tal Deep State e botaram esse cara. E diz que o Trump tá fazendo cagada, e assim, claro, quem acredita que foi a Rússia que botou o Trump lá. E daí sim entra nessa que você disse. Ele só tá fazendo essas coisas porque daí a Rússia ganha, porque ganha orçamento militar, a China ganha porque consegue, entendeu? Então, há quem diga, sim, que o Trump, ele é um anti-americano. Por mais que ele diga America First, America First, America First, America First, na verdade, o que ele faz é um monte de política cagada, tá ligado? Talvez até achando que tá fazendo certo, mas impulsionado por caras que sabem que quando ele faz essa política, quem ganha não são os Estados Unidos. Exatamente esse meu ponto, né? Até porque a roda que você citou antes, que gira no mundo, há quem diga que é muito mais trabalhosa você recomeçar, né, destruir essa roda através de uma guerra, porque o prejuízo seria catastrófico para todo mundo, do que você manter girando, né? Manter girando é muito mais interessante e criando essas cortinas de fumaça, né, essa sensação de que é nós contra eles, quando na verdade está ali os mobs, os núcleos estão ali dando risada, estourando champanhe, enquanto a gente se degladeia aqui, né, por opiniões, por ações, por tecnologias, né, e só falando de uma coisa muito complexa, esse assunto, é o sinal do 5G, né, os americanos estão loucos, os chineses têm uma tecnologia imbatível, não é mais que nem os Estados Unidos, que por mais que o Yuri Gagarin foi o primeiro a ir para o espaço, mas quem chegou na Lua eles ultrapassaram longe. Entendeu? E a gente fica, né, esperando aí os próximos capítulos, receosos, né, vamos combinar, né, mas vamos esperar aí os próximos capítulos desse conflito que não vai se resolver muito fácil e vai se estender aí por mais gerações e gerações. Acaba esse, começa outro. E essa crise aí tá vindo desde 2008, na real mesmo, né? O mundo nunca se recuperou da crise de 2008. Tá se arrastando, e agora, tipo, extrapolou todos os limites negativos que podia com o Covid, né? Então... E o pessoal que é mais marxista ferrenho, eles dizem, assim, claro, não ferrenho, desculpa, isso assim, o pessoal que é marxista do básico, eu não sei como é que são os ultra-intelectuais marxistas, mas eu sei que um jargão é que o capitalismo, ele precisa de guerra porque ele é cíclico, então, assim, a leitura que eles fazem é que a guerra é meio que inevitável, não sei, né, já ouvi gente que é marxista e que tem essa leitura. Que, assim, ao contrário do que você diz, que a paz é mais conveniente, segundo a leitura desses caras, é que a paz, ela não consegue, você não consegue estabilizar a ordem capitalista na paz. Volta e meia, você precisa de um conflito para justificar armar o teu governo, para o governo ser mais forte do que o povo, para o governo impor essa espécie de Estado ao povo, enfim. Três palavras, Daniel. Destruir para reconstruir. Também, isso aí. Destrói tudo, então, reconstrói. É verdade. Eu acho que esse tipo de conflito ele pode acontecer como aconteceu no Vietnã, não é? Você tem os players por detrás, China e Estados Unidos, mas quem luta é no terreno do outro, são outros soldados que morrem. Né?
o Iraque. Afeganistão, do Iraque, o Irã, tudo, né? Mas você quer ver o melhor exemplo que está acontecendo agora? Aqueles rebeldes que a gente noticiou semana passada, os Houthis ali na Arábia Saudita e o Irã. Só está explodindo refinaria dos dois lados. Explode uma refinaria do Irã, explode a refinaria dos caras. Explode um centro nuclear do Irã, explode uma base militar saudita. E ninguém ataca. Só toma ataque. Então, assim, de um lado a Rússia escoltando o Irã, e do outro lado está os Estados Unidos escoltando a Arábia Saudita. Só que lá, na ponta, na guerra, os caras, tipo, nem o próprio Irã e a Arábia estão se confrontando. Um banca rebelde e outro banca outros caras, sabe? Então, assim, é bem isso que você está falando. Eles são marionetes e as potências, mas, assim, é tudo desdobramento do mesmo conflito macro, que daí sim, aí voltando lá para trás, em um modo de uma leitura bem generalista, a gente consegue dividir em dois blocos, né? Que são aqueles que vocês estavam... Muito bem, esse foi o programa O Graxaim, o segundo episódio produzido e exibido pela Conexão Beltrão, apresentado por mim, com a presença do Jordano e do Daniel, e essas foram as notícias da semana. Semana que vem, no fim de semana, tem mais. Fique ligado e até lá.